Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à oração subordinada adverbial, certo? Na aula passada nós falamos sobre a relação de causalidade. Então hoje nós vamos falar sobre os outros três tipos, que é a relação de temporalidade, a relação de contraste e a relação de modo e comparação, tá? Dentro da relação de temporalidade nós vamos falar sobre a posição em que o fato expresso pela oração principal vai estar localizado dentro de um espaço-tempo, tá? Então, por exemplo, a árvore caiu antes que ventasse. Então, a árvore caiu, a minha oração principal, antes que ventasse, é a minha oração subordinada adverbial, certo? Que indica, então, o tempo em que a minha oração principal aconteceu. Primeiro tipo, então, dentro da relação de temporalidade é a temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Ela vai indicar, então, o momento em que ocorre o fato expresso pela oração principal. Então, o mundo de Baldo se apaga quando o seu celular se apaga. Então, o mundo de Baldo se apaga é a minha oração principal. Quando o seu celular se apaga é a minha oração subordinada adverbial, tá? O quando dentro da minha oração subordinada adverbial vai indicar o momento em que o momento em que o fato que a oração principal está expressando está acontecendo, tá? Então nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. O segundo tipo ainda dentro da relação de temporalidade é a oração subordinada adverbial proporcional. Então que indica a relação de proporção entre o fato expresso na minha oração subordinada em relação à minha oração principal, tá? Então, Baldo fica mais irritado à medida que aumentam os problemas com seu celular. Baldo fica mais irritado é a minha oração principal, à medida que aumentam os problemas com seu celular é a minha oração subordinada adverbial, tá? Então, a irritação de Baldo ela aumenta na mesma proporção em que aumentam os problemas do celular. Então, conforme os problemas do celular vão aumentando, o Baldo fica mais irritado. Então, essa é a relação de proporção entre as duas orações. Então, por isso eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Agora nós vamos para a relação de contraste. Dentro da relação de contraste, nós temos apenas um tipo de oração subordinada adverbial, que é a concessiva, que vai indicar oposição, concessão ou algo excepcional, uma quebra de expectativa. Por exemplo, o celular de Baldo se apaga sem que ele percebesse. Se apagou sem que ele se percebesse. O celular de Baldo se apagou é a minha oração principal. Sem que ele percebesse, é a minha oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque ali está mostrando uma oposição entre o fato expresso pela minha oração principal e o fato expresso pela minha oração subordinada. Então, a oração principal indica algo que aconteceu sem que o meu sujeito percebesse, ok? O último tipo, então, de relação de modo de comparação. Neste tipo de relação, nós vamos perceber a quantificação e a qualificação de ações, processos e estados. Nós temos dois tipos de oração subordinada adverbial dentro da relação de modo de comparação, que é a comparativa, então que acontece a comparação. Então, o mundo de Baldo se apaga como se apaga seu celular. O mundo de Baldo é minha oração principal. Como se apaga seu celular é a minha oração subordinada adverbial comparativa, porque eu estou fazendo uma comparação. E nós temos a oração subordinada adverbial conformativa, que vai indicar conformidade, consonância. Baldo comprou outro celular conforme anunciou ontem. Baldo comprou outro celular é minha oração principal, conforme anunciou ontem. É a minha oração subordinada adverbial conformativa, porque aquilo que ele colocou lá na oração principal está em conformidade com o que está escrito na oração subordinada, ok?